Olá, treinando Blusan, meu nome é Roberto Marcel Caurim e serei o seu instrutor nessa videoaula. Nessa videoaula, nós vamos aprender a conectar os inversores string inverter. Os inversores de string ou inversores de arranjo que nós vamos encontrar nos nossos sistemas fotovoltaicos, tá ok? Aqui eu não estou tratando dos inversores centrais, estou tratando dos inversores menores que eu digo, inversores de até 80, 90 kW são inversores já grandes, né? Mas são os inversores mais comuns, os string inverters. Bom, nós temos 4 situações diferentes e eu vou explicar uma a uma. Até porque são situações que devem ser analisadas antes da instalação, para que possamos definir qual seria o equipamento correto e o projeto correto para determinada instalação fotovoltaica. Então, por exemplo, nós temos uma situação típica, que é essa aqui. Um sistema bifásico comum, onde nós vamos fazer a conexão de um string inverter. O string inverter é monofásico, tá ok? Ou seja, nós sempre temos que ter em mente que os inversores monofásicos, em sua esmagadora maioria, trabalham com 220 volts de tensão em corrente alternada, ok? Eu preciso de 220 volts para que esses inversores funcionem, senão eles nem ligam. Então, por exemplo, se nós tivermos uma situação aqui, que nesse caso é a seguinte, por exemplo, aqui em Limeira ou na cidade de São Paulo, ou em várias outras cidades, Rio de Janeiro, nós temos essa situação. A tensão de fase, o que é a tensão de fase? É a tensão entre fase e neutro de uma determinada localidade. A tensão de fase aqui em São Paulo, no Rio de Janeiro, por exemplo, é de 127 volts, tá ok? Em corrente alternada. O que isso significa? Significa que entre fase e neutro nós temos 127 volts. E a tensão de linha, se eu utilizar fase e fase, nós teremos 220 volts. É muito comum esse tipo de configuração de entrega de energia, de tensão de fornecimento no Brasil, ok? Você tem que verificar na sua concessionária qual é o tipo que você utiliza para que você possa fazer as adaptações para os seus clientes. Nesse caso, como que nós vamos fazer? Como eu já disse, o inversor monofásico ele trabalha com 220 volts de tensão. Ou seja, para que eu consiga 220 volts de tensão, eu vou precisar conectar esse inversor utilizando duas fases, fase 1 e fase 2. Ou seja, tendo o que me resulta 220 volts em corrente alternada, ok? Um sistema monofásico em que a tensão de fase é 127 volts, fica impossível você conectar os tipos de inversores mais comuns que nós temos hoje. Muito raro você encontrar um inversor monofásico que consegue trabalhar com 127 volts. É muito mais comum, a esmagadora maioria é 220 volts. Então, por exemplo, em uma cidade como São Paulo, por exemplo, eu vou ter que conectar duas fases. Então eu tenho aqui, vamos dividir o inversor em duas partes. Essa parte à direita é a parte de corrente alternada, tá? Esse conector aqui, eu vou conectar a parte de corrente alternada. E aqui eu tenho a entrada MPPT do inversor. Depois eu vou mostrar mais detalhes nos slides à frente, nas telas à frente. Eu tenho as entradas MPPT, onde eu vou conectar os painéis fotovoltaicos, ok? Então eu tenho aqui o positivo e o negativo, os painéis em série, né? Lembra do string inverter? A ideia do string inverter é essa mesmo, né? São inversores de string, inversores de arranjos em série. Então eu vou nos sistemas on-grid ou sistemas conectados à rede, é muito comum conectar os painéis em série. É muito raro você conectar painéis em paralelos, a menos que sejam inversores maiores ou inversores que às vezes só tem uma entrada MPPT. Alguns inversores que têm apenas uma entrada MPPT, eles foram projetados para suportar um pouco mais de corrente, para que você possa colocar em paralelo 2 strings ou até 3 strings. Mas geralmente você vai conectar os seus painéis fotovoltaicos para sistemas conectados à rede em série. Então eu tenho a parte de a entrada MPPT, que eu tenho corrente contínua do inversor. Aqui eu tenho uma chave de uma seccionadora para ligar e desligar esse mesmo inversor em corrente contínua.
Essa entrada aqui, no caso do inversor da Inbit, é onde nós colocamos uma espécie de logger, que vai ser um roteador, onde nós vamos conectar esse roteador ao roteador da internet, da casa do cliente, ou do comércio, ou da empresa, para que possamos acessar esses dados pela internet. E aqui nós temos a parte de corrente alternada do inversor. Como que nós vamos conectar isso? Nesse caso, como eu disse a vocês, o inversor monofásico ele trabalha com 220 volts. Como a tensão de linha é 220 volts, ou seja, fase vai me gerar 220 volts, eu vou conectar esses inversores entre duas fases. Se eu conectar entre fase e neutro, eu vou conseguir o quê? Apenas 127 volts, que não é suficiente para poder ligar esse inversor. O inversor nem liga, ele entende que você está com uma subtensão, ou seja, você está com uma tensão abaixo do que ele deveria trabalhar, certo? Então, para conseguir 220 volts, quando a tensão de fase for 127, como é o caso de São Paulo, Rio de Janeiro, eu preciso conectar o inversor em duas fases. Conectando em duas fases, eu consigo 220 volts. E a parte de aterramento, que é necessário no inversor, porque se você não tiver aterramento, o inversor nem liga. Ele dá uma mensagem de no ground, ou seja, sem aterramento. Então você tem que ter um aterramento sim. Então você vai conectar fase, e o terceiro ponto você vai conectar no terra da residência, tá ok? Lembrando que eu não posso conectar isso aqui no neutro, tá? É muito comum esse tipo de erro, às vezes por falta de um terra o pessoal faz esse tipo de adaptação que não é correta não. Apesar do neutro da rede elétrica local ser aterrado, ele ser equipotencializado, eu não posso utilizar o neutro não. Eu tenho que ter um aterramento para esse sistema fotovoltaico em particular. Mas na prática, como que nós vamos conectar esse inversor? Vamos lá, vamos simular aqui. Para esse caso, em que a tensão de fase, ou seja, fase neutra é 127 volts, ou seja, a tensão de linha é 220 entre a fase 1 e fase 2, como que eu faço? Como eu disse anteriormente, eu vou ligar fase e fase para conseguir 220 volts. O inversor somente trabalha com 220 volts, independentemente do fabricante. Portanto, eu vou conectar a fase 1 nesse borne e a fase 2 nesse borne. E no terceiro eu conecto o aterramento, ou seja, eu vou aterrar o inversor com esse cabo aqui. Então eu conecto fase e fase para ter 220 volts de diferença de potencial e o aterramento aqui. E aqui eu tenho as entradas MPPT, lembra? MPPT, Maximum Power Point Tracker, ou seguidor do ponto de máxima potência. É aqui que eu vou conectar os painéis fotovoltaicos. Aqui você tem a polaridade, o polo positivo, o polo negativo da primeira entrada MPPT, o polo positivo e o polo negativo da segunda entrada MPPT, e aqui a terceira e quarta. No caso, esse inversor tem 4 entradas MPPT, o que é até incomum. Geralmente os inversores possuem 2 entradas MPPT, principalmente inversores de pequeno porte como 3 ou 5 kW pico. A grande vantagem quando eu tenho inversores que possuem várias entradas MPPT é que eu consigo manusear melhor a energia gerada pelos painéis fotovoltaicos. Como assim? Vamos dar um exemplo. Imagine que eu tenho uma casa, sempre eu vou priorizar, como nós vimos nas aulas anteriores, eu sempre vou priorizar o norte, o telhado norte, a água norte do meu telhado, no caso de eu estar instalando o sistema em um telhado, que é o mais comum, tá? Se a estrutura é de solo, aí fica muito mais fácil, eu aponto para o norte, encontro o azimuth, encontro a inclinação correta e pronto. Mas geralmente não é assim, eu vou ter que utilizar o próprio telhado do meu cliente. Então, quando eu tenho 2 ou 3 águas, às vezes eu não consigo instalar todos os painéis em uma água, até porque eu tenho uma certa limitação de painéis por entrada MPPT. Nós vamos ver isso aqui um pouco à frente. Então o que acontece? Se eu tenho um telhado que tem a água norte e eu consigo instalar, por exemplo, 15 painéis fotovoltaicos, tá? Eu preciso instalar 25 painéis. Eu consigo instalar 15 painéis na água norte. Os outros 10 painéis
os outros 15 painéis eu vou instalar em outra água. Só que se eu colocasse todos numa entrada MPPT, o inversor não vai conseguir gerenciar toda essa energia de tal forma a identificar que parte dos painéis estão em uma água e parte dos painéis está em outra água. Quando eu coloco entradas diferentes, é como se eu colocasse inversores diferentes. A ideia é mais ou menos essa. O inversor vai conseguir tirar o máximo de energia da água norte. Por exemplo, se tivéssemos colocado essa entrada MPPT que vem aqui de um telhado na água leste, por exemplo, ele ia tirar o máximo de energia da água leste do telhado, ou seja, ele tiraria o melhor da energia da água leste e o melhor da energia da água norte. É a melhor situação possível. Se eu misturar a água norte com a água leste do telhado, eu não consigo gerar o máximo de energia, ou seja, eu perco em eficiência. Portanto, em telhados, que você vai precisar utilizar mais do que uma água, evite colocar 2 ou 3 águas na mesma entrada em PPT. Nem que você divida um pouco mais o sistema, mas coloque em uma entrada em PPT uma água e na outra entrada outra água, tá certo? Essa é a regra geral. Bom, nós temos uma outra situação. O Brasil é o único país em que nós temos, em algumas regiões em que fase neutro é 127, em outras regiões a tensão de fase, que é a tensão fase neutro, é 220 volts. É muito raro encontrar. Aliás, é só o Brasil que tem esse tipo de coisa, que tem tensão de fase diferentes. Aliás, tem cidades que na mesma cidade, em uma determinada rua, você vai encontrar uma tensão de fase entre fase neutra de 127 e na rua seguinte uma tensão entre fase neutra e 220. Ou seja, é algo bastante complexo que nós brasileiros temos que lidar com mais essa dificuldade. Então você toma muito cuidado com a tensão onde você for instalar o seu sistema fotovoltaico. A segunda situação, primeiro nós tratamos em que a tensão de fase neutra é 127, agora nós vamos tratar em que a tensão de fase é 220 volts, tá? Cidades como Goiânia, por exemplo, a maior parte das capitais do Nordeste, tensão entre fases, a tensão de fase, ou seja, entre fase e neutro, não é 127, é 220 volts. E se você medir a tensão entre duas fases, você vai encontrar 380 volts, tá ok? Entre a fase e o neutro, qualquer uma das duas, ou a 1 ou a 2, e o neutro, você vai encontrar 220. Entre as duas fases, entre a fase 1 e a 2, se eu medir aqui, se eu colocar um voltímetro aqui, eu vou chegar a 380 volts. Nesse caso em particular, fica muito mais fácil. Ou seja, aqui nós temos o mesmo inversor monofásico, tá? Que ele precisa trabalhar com 220 volts. Eu tenho aqui a entrada MPPT, nesse caso ele tem uma apenas, positivo e negativo. E eu tenho aqui a parte de corrente alternada, o conector de corrente alternada do meu inversor. Como o inversor precisa trabalhar com 220 volts, e nesse caso, nessa cidade, entre fase e neutro, ou seja, a tensão de fase é 220 volts, basta eu conectar entre uma fase e um neutro, para que eu consiga 220 volts. Tá ok? Então toma muito cuidado. Se entre fase e neutro na sua cidade, na sua região, é 220 volts, fica muito mais simples. Basta você trabalhar com fase, conecta em uma fase e o neutro. Tanto faz a fase, tá? O que você pode fazer é privilegiar, é o que nós costumamos fazer, privilegiar aquela fase que é mais utilizada, que tem mais cargas. Se você não fizer isso, às vezes a própria concessionária pede isso para você. Então, se você tiver conhecimento disso, se não tiver, um eletricista bem experimentado já consegue verificar isso, é até fácil. Você conecta na fase, entre fase e neutro, mas conecta na fase que tem mais carga, é a regra geral que nós utilizamos. E o mais importante é não esquecer que inversores monofásicos trabalham com 220 volts. É por isso que eu coloquei entre fase e neutro aqui, porque nesse caso, nessa cidade, entre fase e neutro eu tenho 220 volts. E como nós vamos conectar isso no inversor? É a mesma ideia. Como nesse caso, entre fase e neutro eu tenho 220 volts, eu simplesmente conecto fase e neutro dessa forma. Primeiro conector aqui, eu coloco fase, no segundo o neutro, não coloco fase, senão eu vou ter 380 volts.
Ele vai dar uma sobretensão e também não vai ligar o meu equipamento. Então eu coloco fase e neutro, onde eu tenho, nesse caso, 220 volts, e o aterramento, que é a mesma ideia anterior. Sempre eu vou ter que aterrar o equipamento, senão ele nem funciona. O inversor on-grid não funciona. Então, a única coisa que muda é isso. Dependendo da sua cidade, você tem que conectar fase neutro, quando fase neutro for 220 volts, ou fase-fase, quando fase e neutro for 127 volts. Isso é importante saber. Uma outra situação que nós temos é a seguinte, inclusive gera muitas dúvidas. E quando nós tivermos uma conexão de um string inverter em que o sistema for trifásico, ou seja, pode ser uma casa já de grande porte, ou um comércio, ou a indústria com certeza, mas um comércio, uma casa de grande porte já utiliza um sistema trifásico. Como que nós vamos fazer nesse caso aqui? Então, a primeira dúvida, que é muito comum, é uma pergunta muito comum que nós recebemos. Se o sistema da minha casa ou do meu comércio for trifásico, necessariamente o meu inversor precisa ser trifásico? Não, não há necessidade. Já vi alguns casos em que as empresas investiram em inversores trifásicos de pequeno porte, de 5.000, 7.000 kW-pico, que são mais caros, sem ter necessidade. Você não precisa ter um inversor trifásico simplesmente porque o sistema da sua casa é trifásico. Não há necessidade. Você vai fazer a conexão do mesmo jeito, imagine que isso aqui fosse um inversor monofásico normal, a ser instalado em um sistema trifásico. O que eu vou fazer? Ele não trabalha com 220 volts? É a mesma coisa. Eu vou conectar entre duas fases, porque entre duas fases, nesse caso, quando a tensão de fase for 127, ou seja, fase neutra for 127 volts, eu vou conectar, para ter 220 volts, eu tenho que conectar entre fases. Então eu posso conectar entre a fase 1 e a fase 2, ou entre a fase 1 e a fase 3, ou entre a fase 2 e a fase 3, porque qualquer uma delas vai me gerar 220 volts de tensão. Então eu posso escolher qual das fases eu vou utilizar. Quando nós temos mais do que um, por exemplo, às vezes 2 ou 3, fica até mais fácil, porque eu consigo balancear esses inversores. Então, por exemplo, se eu tivesse 3, nós vamos ver um pouco à frente, eu conectaria na fase 1, na fase 3 um deles, o outro na fase 1 e na fase 2, e um terceiro na fase 2 e na fase 3, dividindo a potência entre as fases, o que é sempre mais indicado. Sempre balancear essas fases, tá? E não esqueça que eu tenho terra, do mesmo jeito eu tenho que fazer a ligação com o aterramento. Mas não se esqueçam, não é porque o sistema na sua casa, ou no comércio, ou na sua pequena empresa é trifásico, que o inversor precisa ser trifásico. Ele pode ser monofásico, aliás, até muito comum, tá? Não é porque é trifásico que eu vou colocar um inversor trifásico. Utilize um inversor monofásico. Você só vai utilizar um inversor trifásico quando você precisar de um inversor maior, um inversor acima de 10 kW-pico, em alguns casos. Às vezes você não pode colocar aí 10, 15 inversores monofásicos, né? Então você começa a trabalhar com inversores trifásicos, né? Para ter uma quantidade menor de inversores, porque são inversores maiores, tá? Geralmente são inversores bem maiores, acima de 10 kW-pico, né? A Blusan mesmo não trabalha com inversores trifásicos que estão abaixo de 10 kW-pico, tudo de 10 kW-pico para cima, tá ok? Então, continue mantendo o inversor monofásico. Então, como que eu vou ligar? Da seguinte forma, bem simples. Eu vou ligar, eu posso escolher entre a fase 1 e a fase 2, que vai me dar 220 volts, tá certo? Nesse caso aqui que a tensão de fase é 127, fase neutra 127 volts. Eu posso conectar, por exemplo, a fase 1 e 3, então eu estava conectando a 1 e 2, eu posso conectar a fase 1 e 3, ou posso conectar a fase 2 e 3, tanto faz, porque qualquer uma delas vai me gerar 220 volts de tensão. Então é o que importa, o inversor precisa trabalhar, o monofásico precisa trabalhar com 220 volts, mesmo que o sistema seja trifásico, tá ok? E uma outra situação que nós temos, que é muito comum, é essa aqui, ó. A mesma coisa, é um sistema trifásico, o inversor é monofásico, ou seja, ele precisa trabalhar com 220 volts, por isso que eu deixei até bem ressaltado aqui, só que agora é uma cidade em que fase, Goiânia, por exemplo, entre fase e neutro, são 220 volts de tensão, a tensão de fase é 220 volts, consequentemente, se eu conectar fase e fase,
eu vou ter uma tensão de 380 volts, que nós chamamos a tensão de linha. Então vai ser a mesma conexão da anterior, com um diferencial. Nesse caso, para conseguir 220 volts, que é o que precisa o meu inversor monofásico, basta eu conectar entre fase e neutro. Então eu posso pegar uma fase qualquer aqui, nesse sistema trifásico, por exemplo, eu peguei aqui no caso a fase 1 e conecto ao outro condutor no neutro. Então eu tenho fase 1 e neutro. Poderia utilizar fase 2 e neutro, poderia utilizar fase 3 e neutro, tanto faz. Mas eu tenho que utilizar uma fase e o neutro, nesse caso, porque entre fase e neutro nessa cidade, eu tenho 220 volts. Ok? Então nós vamos conectar da seguinte forma. Como a tensão de fase neutra é 220 volts, o inversor precisa trabalhar com 220 volts, basta eu pegar qualquer uma das fases, como eu disse anteriormente, a fase 1, a fase 2 ou a fase 3 e o neutro. Então eu conecto qualquer uma das fases e o neutro. Por quê? Porque eu sei que entre essas duas fases aqui, se eu medir, eu vou encontrar 220 volts, que é o que o meu inversor precisa para funcionar. E conecto terra, obviamente, para finalizar a minha conexão. Só que agora eu tenho um detalhe importante que eu gostaria de passar para você, treinando Bluesun, para que não haja erros. Nós já vimos esse tipo de erro e depois fica difícil corrigir. Vamos imaginar uma outra situação agora. Essa situação 5, em que o sistema é trifásico, por exemplo, tá? E o inversor também é trifásico. Imagine que eu tenha que utilizar um inversor trifásico, por algum motivo o sistema é um pouco maior, não há condição de colocar vários inversores, então nós vamos colocar um inversor trifásico, um sistema um pouquinho maior, digamos um sistema aí de 20 kW pico ou 30 kW pico ou maior. Nesse caso, a tensão de fase, por exemplo, vamos repetir, a cidade de Goiânia, por exemplo, entre fase e neutro é 220 volts e a tensão de linha é 380 volts. Nesse caso fica muito simples. O inversor trifásico, ele vem, o conector dele de corrente alternada, ele tem as três fases, a fase 1, fase 2, fase 3, o neutro e também o terra. Ou seja, eu vou fazer 5 conexões entre a fase 1, a fase 2, a fase 3, o neutro e o terra. Mas note um detalhe importante e fundamental para que você não erre o seu projeto. A tensão de fase precisa ser 220 volts. E se for o contrário, eu até coloquei um cuidado aqui, e se a tensão entre fase e neutro fosse 127 volts? Eu conseguiria colocar esse inversor trifásico? Não, eu não consigo. E por que eu não consigo? Porque a grande parte dos inversores trifásicos, não monofásico agora, estou falando trifásico, eles foram concebidos para trabalharem com 220 volts, ou seja, entre fase e neutro, e entre fases 380 volts em corrente alternada. Se for, por exemplo, na cidade de São Paulo, na cidade de Limeira, em que fase neutra é 127, nós vamos ter a seguinte situação. Eu tenho duas formas para resolver esse problema. Os inversores mais comuns e mais baratos, trifásicos, eles são feitos para trabalhar entre fase neutra 220 volts. Mas existe duas opções que eu posso utilizar. A opção 1, que eu entendo ser a melhor, é você utilizar inversores trifásicos para a tensão de fase de 127 volts. Então, por exemplo, para a cidade de Limeira, para a cidade de Campinas, eu vou ter que utilizar um inversor que possa trabalhar com 127 volts, tá? Na verdade, nós trabalhamos com tensão de linha na hora de comprar o inversor, nos manuais. Você vai ver que nos manuais do fabricante vai estar lá, tensão de trabalho 220, enquanto a maior parte dos inversores trabalham com 380, de 340 a 380 volts. Então, para você trabalhar com inversor 220 volts, primeiro que eles são mais raros, bem mais raros, tá? A cada 20 inversores ou 30 inversores que são fabricados para trabalhar com 220 volts, apenas um trabalha com 127. Além de ser raros, e pelo fato de serem raros, eles são mais caros, tá ok?
eu vou dar uma ordem aí em torno de 50%, 60% maior o valor de custo quando nós compramos os inversores que foram concebidos para trabalhar com 380 volts, eles são em média, eles são praticamente metade do preço dos inversores que foram concebidos para trabalhar com 220 volts. Por exemplo, a K-Star tem esses modelos aqui, o 12K LV de low voltage, tá ok? Baixa tensão, que trabalha com 220 volts, tá ok? Você tem esse outro modelo aqui deles também, de excelente equipamento também, nós já utilizamos em projetos nossos, o 32K, que é um inversor de 32 kW pico também para baixa tensão, que eles chamam de baixa tensão, né? Na verdade o conceito de baixa tensão não é esse, mas eles trabalham com 200, ou seja, entre fases 220 volts. A maior parte dos inversores foram concebidos para trabalhar com 380 volts entre fases. Inversores que eu estou dizendo são inversores trifásicos, ok? Então, uma das opções que eu tenho para resolver essa questão é utilizar esses inversores. A Invit também tem, dessa mesma marca, e outros fabricantes também têm, só que são bem mais caros e mais difíceis de encontrar. Você, nesse caso, vai trabalhar com esses inversores especiais que trabalham com essa tensão de 220 volts entre fases. E eu tenho ainda uma segunda opção, que seria utilizar os famosos autotrafos, né? O autotrafo é isso aqui, ó. Parece um equipamento grande, pesado, pesa em torno de 90 quilos, alguns autotrafos maiores. Quando eu digo 90 quilos, eu estou falando de um autotrafo aí de aproximadamente 5 a 10 mil watts, em torno de 90 quilos. Outro problema que eles têm, eles fazem muito barulho, então eles ficam roncando, né, como o pessoal costuma dizer. Então você tem que utilizar ele em locais que não vai afetar. Então você imagina numa escola, por exemplo, você colocar um autotrafo desse para funcionar. É uma saída, você levar a tensão para poder, você transforma a tensão para poder trabalhar com aqueles inversores mais comuns que trabalham entre fases com 380 volts. Outro problema que você pode encontrar é com a concessionária. Já teve casos da concessionária aceitar, mas às vezes com sistemas pequenos para microgeração, eles acabam arrumando o problema. Sempre que a concessionária tiver uma chance de arrumar um problema, acreditem, eles vão arrumar um empecilho. Então não aconselho vocês utilizarem autotrafo, somente em caso extremo. Se a tensão entre fase e neutro na sua região for 127 volts, nós recomendamos fortemente que você utilize inversores especiais. São mais caros? São. Mas se você levar em consideração que o autotrafo também é um equipamento caro, basicamente vai ficar elas por elas e você não terá o problema da concessionária. Você não tem um elemento a mais no sistema que pode gerar problema entre você e a concessionária. Então nós recomendamos fortemente que você utilize aqueles inversores especiais que nós estávamos falando anteriormente, tá? Vários fabricantes têm, eles estão ficando cada vez mais comuns, mas ainda são raros, tá, okay? Ainda são raros e são mais caros sim. Mas nós fortemente indicamos inversores, que você utilize inversores preparados para trabalhar com tensão entre fases de 220 volts, ao invés de utilizar o autotrafo. Apesar de ser uma saída técnica viável. Eu gostaria também, como eu já disse um pouco anteriormente, tem um detalhe aqui que eu gostaria de passar a todos. Imagine que eu tenho uma tensão de fase, ou seja, entre fase e neutro 127 volts, tá, na corrente alternada, e eu tenho as três fases aqui, por exemplo, de um comércio ou de uma pequena empresa, e eu tenho três inversores monofásicos, o inversor 1, o inversor 2 e o inversor 3, nesse caso são inversores da Invit, né? Inversores de 5.000 watts. Vocês se recordam que nesse caso, quando fase neutro for 127, o inversor precisa ser alimentado com 220 volts sempre. Então o que eu vou fazer? Como a tensão entre as fases, nesse caso, é 220 volts, e eu quero balancear esse meu sistema, como é que eu faço? Eu conecto o primeiro inversor entre a fase 1 e a fase 2, onde eu tenho 220 volts, o segundo inversor entre a fase 1 e a fase 3, e o terceiro inversor entre a fase 2 e a fase 3. Ou seja, eu consegui balancear essa energia gerada pelos três inversores entre as três fases.
é o ideal que você pode, para você fazer esse balanceamento do seu projeto e de toda a energia gerada pelo seu sistema fotovoltaico. Essa é a melhor condição e a condição que nós utilizamos. Não utilizem, às vezes por comodidade, nós já vimos aí alguns integradores ou alguns autorizados que utilizam as mesmas fases, fase 1 e fase 2, fase 1 e fase 2, fase 1 e fase 2. Não faça isso, tá ok? Faça o balanceamento entre as fases, nesse caso que é 127 volts. E se ao invés disso a tensão entre fase e neutro for 220 volts, olha o que acontece, tá ok? Nesse caso, ó, 127, 220, 127, 220. Nesse caso, como fase neutro é 220 volts, o que eu vou fazer? Eu vou conectar a fase 1 e o neutro, a fase 2 para o inversor 2, a fase 2 e o neutro, e o inversor 3, a fase 3 e o neutro. Porque entre fase e neutro eu tenho 220 e entre fases, tanto entre a 1 e a 2 como entre a 2 e a 3, eu tenho 380 volts. Essa é uma forma que nós entendemos salutar de você fazer a sua conexão quando você tiver mais do que um inversor. É muito comum esse tipo de situação. Então, faça dessa forma. Faça o balanceamento da energia que vai ser injetada na rede. Evite colocar tudo em uma fase apenas. Eu poderia aqui colocar tudo na fase 1, por exemplo, mas eu sobrecarrego essa fase, mesmo que eu tenha mais carga na fase 1. Então é melhor você gerar energia e dividir essa energia de forma equalitária. Sempre é a melhor situação. Até a próxima aula.